Olá, meus amigos! O tema de hoje do canal Palavra do Cristão será o que a Bíblia diz sobre fofoca. Primeiramente, devemos entender o que essa palavra significa. Em linhas gerais, fofocar significa descobrir algo sobre alguém e espalhar essa informação para várias pessoas. Há sempre um interesse secundário envolvido, pois ou a pessoa se sente bem fazendo isso, ou age por inveja, visando a maculação do caráter da pessoa vítima da bisbilhotice. Ademais, quem pratica a fofoca tende a aumentar o que foi supostamente descoberto, criando situações inexistentes. O fofoqueiro também espalha boatos, que sabe não ter veracidade. Portanto, o fofoqueiro deturpa a verdade, ou mesmo dela não toma partido, cometendo, por vezes, o crime de injúria, calúnia e difamação. A fofoca é, de fato, um comportamento destrutivo, e sabemos que os mentirosos não têm parte do reino de Deus. Mas o que a Santa Palavra diz sobre essa atitude? Bem, no livro de Salmos 34, versículos 13, é dito: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Em nossos dias, sabemos que pessoas verdadeiras quase sempre são evitadas, e aquelas que falam o que queremos ouvir são as mais bajuladas. Não é por acaso que a sinceridade hoje é vista como pecado para muitos. Já a falsidade se tornou quase uma qualidade. Tomemos cuidado com aquele que se dá bem com todo mundo, pois o amigo de todos não é amigo de ninguém. O livro de Provérbios, que considero um dos mais importantes da Bíblia, nos ensina muito sobre a fofoca. Vejamos: quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Provérbios, capítulo 10, versículo 18. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios, capítulo 13, versículo 3. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Provérbios, capítulo 16, versículo 28. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Provérbios, capítulo 20, versículo 19. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Provérbios, capítulo 26, versículo 20. Devemos evitar conversas torpes, profanas e inúteis, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Devemos edificar os outros, conforme a necessidade, para que concedamos graças aos que ouvem e não contendas, como nos ensina os livros de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, e Efésios, capítulo 4, versículo 29. O próprio Senhor nos orienta a não espalharmos calúnia em nosso meio, bem como que não nos levantemos contra a vida do nosso próximo, como lemos em Levítico, capítulo 19, versículo 16. E como dito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 13, há pessoas ociosas que andam de casa em casa, sendo indiscretas e fofoqueiras, falando coisas que não devem. É justamente por isso que nem todo mundo está qualificado para visitar a nossa casa. Algumas amizades devem ficar na faculdade, no cursinho, na padaria ou no trabalho. Nossa casa é o nosso refúgio. Não podemos entregar nossa vida para qualquer um. Nem todos querem o nosso bem. Mesmo na Constituição Federal, diz que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. A Bíblia também nos ensina a cuidarmos da nossa própria vida, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, da seguinte maneira: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Assim, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens, como nos é ensinado em Tito, capítulo 3, versículo 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas, como é relatado em Romanos, capítulo 2, versículo 1. De tal modo, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 26.
Ao final, o fofoqueiro não ficará impune. Eis que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, como previsto em Mateus capítulo 12, versículo 36. Eu encerro mais essa reflexão por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.